Atividade física durante a gravidez faz muito bem às mulheres, mas isso com o devido acompanhamento. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o ginecologista e obstetra Enderson Retrão. Doutor Enderson, muito obrigado pela participação, uma ótima tarde para o senhor. Bom, quais são os benefícios, para as mulheres que durante a gestação aderem a uma vida mais ativa com a prática de atividades físicas? Assim, desde o início, do pré-natal, a gente já recomenda que a gestante, ela tenha as que já tinham prática habitual de exercício físico, mantenham essa prática, e as que eram sedentárias, elas comecem a ter atividade física de forma regular. E as vantagens são inúmeras, né? Desde as vantagens psíquicas, onde você tem uma melhora da autoestima, uma diminuição do risco de depressão durante a gestação e no pós-parto, né? A gente pode também ter a questão da melhora física, né? Você diminui as dores, as lombalgias, você tem uma melhora cardiovascular da paciente, diminuindo o risco de hipertensão, você tem um controle de peso que diminui o risco de diabetes gestacional. Então você percebe que a atividade física na gravidez é plenamente vantajoso, desde que seja feito com orientação, lógico. O primeiro ponto, em qualquer fase da gravidez, é benéfica ou é preciso já ter a mulher se acostumado com um certo tempo de gravidez? Sim. O que a gente recomenda é que, lógico, algumas patologias que são associadas à gravidez dificultam que você indique a atividade ou que você programe certos tipos de atividade. Aquelas pacientes que têm risco de aborto precocemente, o risco de parto prematuro, você tem que fazer um controle disso. Mas normalmente a recomendação é que deve ser iniciado já após o primeiro trimestre de gravidez, né? Após os primeiros 3 meses, essa atividade física controlada, ela já pode ser recomendada. Controlada e acompanhada por um profissional, porque cada caso é um caso. Sim. O ideal é que a gente tenha treinos, uma forma de treinamento definida por um educador físico, que hoje se chama de personal gestante, né? E seja chancelado por um obstetra, né? A gente tem que definir junto, um trabalho harmonioso em conjunto, a fim de que essa paciente tenha benefício. No caso, quando a gravidez já está próxima ao final, os cuidados aumentam, como é que é essa fase? Vai depender muito da fase. Eu falo sempre que a atividade física que a gente deve recomendar para esses pacientes vai depender do momento da gravidez. No primeiro trimestre, ali no comecinho, você tem uma mãe menos cansada, o abdômen é menos globoso, então ela já vai ter uma certa mobilidade maior. No meio da gravidez, ela já melhora, a gente fala que é o melhor período, ela já não está mais enjoando, já está menos sonolenta, então ela tem mais mobilidade. E no final você já tem aquela mãe mais cansada, com mobilidade menor. Então, normalmente, o que eu observo é que os educadores físicos, junto com a gente, tendem a fazer exercícios mais ativos no começo, depois, no finalzinho, já tende a incentivar mais alongamentos, né? Trabalho de melhora da respiração. As mulheres estão mais conscientes, estão mais ativas nesse sentido? Sim, aliás, a gente observa que elas já cobram, né? Na primeira consulta ela já pergunta, doutor, e eu posso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer, né? Essa dúvida, ela já começa nas gestantes, né? Isso é bom, né? Ela ter a consciência de que se exercitar na gravidez é fundamental para a melhora. E os obstetras estão começando. Antigamente você tinha muito aquilo, né? A mulher, ela não pode fazer nada. Acreditava-se muito no mito da gravidez-doença. Então a cabeça dos obstetras melhorou, a cabeça das gestantes melhorou. Tanto que, assim, eu coordeno um grupo de obstetrícia de um serviço aqui de Teresina, que a gente sempre incentiva isso, né? A gente sempre, junto aos nossos obstetras da Apivida, a gente sempre incentiva que atividade física é fundamental. Inclusive, algumas mulheres que já têm o hábito da atividade física, se engravidarem, podem continuar ou devem continuar naturalmente. Sim, é o que a gente fala sempre. Aquelas que já tinham uma atividade física regular, elas vão manter aquele padrão, né? Até mesmo musculação, por exemplo. E as que não eram sedentárias, lógico, você não vai começar já com um programa de treino mais agressivo, né? Elas vão mais trabalhar alongamento, melhora cardiovascular,
fortalecimento de musculatura, então isso é fundamental. E uma grande dúvida que a gente vê sempre no consultório é que isso não deve ser feito só durante a gravidez, no pós-parto também. A gente observa que as gestantes que eram sedentárias, quando começam a fazer atividade física na gravidez, elas continuam. E aí elas perguntam, quando eu posso começar, né? E aí vai toda aquela questão de via de parto, de contato da mãe e amamentação com o bebê para definir esse momento ideal. Existe alguma ligação entre, por exemplo, atividade física e menor risco de parto prematuro? Existe sim, tá? Existem já alguns trabalhos que tendem a associar que a melhora da atividade física, a melhora da musculatura pélvica possa fazer com que você diminua esse risco, tá? Muito embora aquelas pacientes que têm um risco aumentado do parto prematuro, e aí a gente já tem alguns preditores, história anterior de parto prematuro, essa atividade física ela deve ser feita com muita parcimônia, para que você diminua o risco de irritabilidade uterina e, consequentemente, do desencadeamento de parto, certo? Então, você tem que dosar bem isso nessa patologia. E a atividade física também contribui com a melhor recuperação da mulher no pós-parto? Sim, tanto que, por exemplo, na mulher que tem parto normal, a gente recomenda já a partir da segunda semana já começar a ter atividade física. A gente só não recomenda antes porque esse momento é fundamental do contato mãe recém-nascido, a questão da amamentação. Na cesariana, a gente já recomenda após os 45 dias, ela já pode ter atividade física adequada. Quais são os profissionais médicos que podem acompanhar, necessariamente só ginecologista, obstetra, ou é multiprofissional esse acompanhamento? Normalmente, o pré-natal hoje ele é muito multiprofissional, né? Então, você tem o acompanhamento do médico obstetra, você tem o acompanhamento, às vezes, você tem acompanhamento do nutricionista, que é fundamental na modificação desse estilo de vida, às vezes do endocrinologista, do educador físico, tá? Então, é um acompanhamento onde você busca, junto com várias especialidades médicas ou não médicas, esse melhor acompanhamento. Existe alguma atividade mais indicada do que as outras? As atividades mais indicadas, eu posso elencar algumas, né? Alongamentos, pilates, é muito bom, certo? Hidroginástica, caminhadas, a natação, certo? A própria musculação, ela pode ser utilizada durante a gravidez. O que a gente normalmente recomenda é que evite-se atividades que possam levar ao maior trauma na gravidez, né? Exercícios em altura, atividades que possam levar à queda. Isso deve ser evitado até porque observa-se que durante a gravidez você tem uma diminuição do equilíbrio dessa gestante. Então, você deve evitar isso. No caso, os benefícios, doutor, são apenas para a mãe ou para o feto em desenvolvimento também? A mãe ficando bem, o bebê a rebote ele vai estar bem. É uma consequência. É uma consequência, né? Então, a melhora do padrão cardiovascular dessa gestante vai diminuir o risco de hipertensão e, consequentemente, você diminui o risco para o feto, você tem um controle maior do peso, então, consequentemente, você vai diminuir o risco de diabetes gestacional, que é bem perigoso para o feto, tá? Então, assim, mãe bem, feto bem. É sempre um binômio, é um binômio é um círculo que tem que estar sempre bem redondinho. Então é importante a gente incentivar as mulheres, não é, doutor? Com certeza, certo? A mulher tem que ter na cabeça que tem que se exercitar, a família tem que tirar na cabeça de que a grávida ela não tem que ficar o tempo todo deitada, ela tem que se exercitar. Então o incentivo da família e o incentivo do obstetra e a modificação da cabeça da mulher é fundamental. Muito obrigado pela participação aqui, doutor Enderson Retrão, trazendo aí esclarecimentos sobre a importância das mulheres se exercitarem durante a gestação. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom dia.